Bom dia, boa tarde, boa noite, segundo ano. Vamos acordar aí, ó. Hoje vamos falar sobre modernismo. Nossa terceira aula de literatura, ó. Quadrinho, capítulo, livro, atividade de sala, atividade proposta. Bastante atenção que hoje nossa aula é bem histórica, vamos dizer assim, né? Mas tem umas historinhas de bastidor também que vocês vão gostar de ouvir, né? Umas historinhas que acontecia lá na época, porque o povo já era treteiro desde aquela época. Treta não é de hoje não, treta, ó, coisa antiga, antiquíssima. Bom, nós falamos sobre Fernando Pessoa na aula passada, vocês lembram? Sobre seus heterônimos, sobre o ortônimo, como que ele tratava. E agora nós voltamos para o Brasil. Voltamos para o Brasil no início do século XX. Principalmente, advérbio errado. Particularmente 1922. Quando ocorreu a Semana de Arte Moderna e teve início a chamada primeira fase modernista, a fase destruidora. É assim que ela foi chamada. Destruidora não é que o povo destruiu as coisas não, né? Na verdade porque criou coisas novas. Só que vamos fazer um pequeno retrospecto desse 1922, desses primeiros 20 anos. Até chegar nessa Semana de Arte Moderna em fevereiro de 22. Vamos lembrar um pouquinho da história. Vamos lembrar que de 1902 a 1922, o Brasil viveu internamente um período chamado de pré-modernismo. O que era esse pré-modernismo? Eram escritores, artistas que faziam coisas diferentes. Isso começou quando? Lá em 1902, quando dois livros foram publicados. Canaã, do Graça Aranha, que falava da questão do movimento migratório, né? Os estrangeiros. O livro dele principalmente abordava a história de dois alemães que chegavam ao Brasil, um alemão judeu e um alemão, como eles falavam, né? Alemão puro. E Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, sobre o conflito de Canudos que tinha ocorrido 5 anos antes no sertão da Bahia. Junto com Euclides da Cunha, aí nós tivemos Lima Barreto, tivemos Simões Lopes Neto, Graça Aranha, o Euclides, que são autores que já fizeram literaturas diferentes. Imprimiram diferenças na linguagem, na maneira de descrever a realidade. Então isso foi o nosso pré-modernismo. Nesse período, desses 20 anos, tivemos as chamadas vanguardas europeias. Vamos lembrar que a última foi exatamente em 28, que foi a surrealista. O surrealismo foi a última vanguarda. Mas nós tivemos aí, né, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo, o cubismo e o surrealismo. Então essas vanguardas tiveram uma influência muito grande também na nossa chamada primeira fase modernista. E aí a gente não pode esquecer, né? A Primeira Guerra foi mundial, 1914. Essa Primeira Guerra ocorre de 1914 a 1918 e teve uma influência muito grande no mundo. Tanto que os anos após a Primeira Guerra, 19, 20, 21, 22, 23, o povo vivia assim um período meio que festivo, né? De um mundo novo, um mundo sem guerra, todo mundo em paz. Por isso, essa liberdade criadora e essa fase chamada de fase destruidora. E politicamente vivíamos os primeiros governos republicanos. Vamos lembrar aí, nossa república foi em 1889, então nós estávamos aí, né, numa sequência de presidentes. O Brasil não estava lá muito bem, tanto que em 1930, quando esse período termina, cronologicamente, é o período que o senhor Getúlio entra na presidência e lá fica durante muito tempo, né? Então, politicamente, o Brasil estava fervendo. Por que isso aconteceu em São Paulo? Vamos pensar. Sociedade cafeeira, a elite, o povo do dinheiro, né? Vocês já devem ter estudado muito sobre a chamada República do Café com Leite, Minas Gerais e São Paulo. São Paulo era a elite cafeeira, o povo do dinheiro estava lá. Então eles dominavam. São Paulo, nessa época,
custeado por essas grandes fortunas, né, pelas politicagens, enfim. Ela deu um salto de desenvolvimento e se tornou uma metrópole. A cidade se urbanizou. Então, o único lugar que, na verdade, podia abarcar esse tipo de conhecimento novo, como das vanguardas, o futurismo, por exemplo, era São Paulo. Daí porque tudo acontecia lá e hoje tudo acontece lá, né? Ainda é a nossa maior metrópole, não só do Brasil, como de toda a América Latina. São Paulo ainda continua sendo, né, a maior cidade, a maior metrópole da América Latina, e com isso, obviamente, é a cidade mais importante do nosso eixo. Já era e continua sendo, né, até hoje. Bom, agora o que aconteceu? Aí vem as treta, aí vem, né, por que essa semana desembocou aqui em 22. Em 1912, tivemos uma exposição do senhor Lazar Segal, ou Segal, como vocês preferirem, de grande influência expressionista. Vamos lembrar que o expressionismo era a arte do feio, né? O escuro, o triste, a deformação da realidade. Vamos lembrar lá do Grito de Eduardo Monge, né? Dos retirantes, daqui do Brasil mesmo, Portinari, de Cavalcante, a deformação da realidade. Então foi muito bem recebido, né? Um dos Andrades aqui dizia que essa exposição nem foi vista. Ninguém deu bola, porque o trem era feio, estava todo mundo vivendo ainda o frufru parnasiano, a Belle Époque francesa, ninguém queria saber de coisa feia. Aí em 1917, aí deu quebra-pau. A Anita Malfatti, uma pintora muito jovem, veio, né, da Europa e fez uma exposição também influenciada pelo expressionismo, pelo cubismo. E o Monteiro Lobato da Sítio do Pica-Pau Amarelo, esse mesmo, só que até então ele não tinha feito. Monteiro Lobato passa a escrever para criança depois de 1950. O Monteiro Lobato, até então, tinha escrito Negrinha, né, criado o personagem do Jeca Tatu no pré-modernismo, respeitadíssimo, ele era um homem respeitado, culto, rico. A serra, começou a serra. O homem respeitado, rico, e a opinião dele tinha muita força. O que ele escreve? Este artigo no jornal, chamado Paranoia ou Mistificação. Igual a paranoia da serra elétrica. Paranoia ou mistificação. Ele acabou com a Anita Malfatti. Mas acabou mesmo, deixou ela lá embaixo do pó do bandido, entendeu? Chamou ela de louca, que ela não sabia pintar, que aquilo era coisa de demente, que ela só sabia fazer careta e garatuja, que aquilo ali era coisa de quem não sabia o que era arte, que arte para ele era arte clássica. O que fez? O movimento mexeu com tudo, entendeu? Os artistas, amigos da Anitta, Mário de Andrade, Rosa de Andrade, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral, também só de gente rica, que vamos lembrar, os artistas dessa época era tudo da elite, viu? Não tem ninguém pobre não, até porque pobre não podia nem estudar, né? Então esse povo que viajava para a Europa, para conhecer as novas, era tudo gente de dinheiro, né, gente? Vamos combinar aí que não tinha pobreza nesse meio, né? Eles ficaram puto da vida com Monteiro Lobato, né? Mário de Andrade foi escrever um contra-artigo, né? E aí começou a briga em 1917, 5 anos antes. Começou a briga, eles não aceitaram que falasse da Anitta daquele jeito. Mexeu, né, com ele, mexeu com um ali, mexeu com todo mundo. Todos jovens, impetuosos, né, rebeldes, pronto. Ali começou a Semana de Arte Moderna. Falar, a gente não aceita essa arte que discrimina, essa só tem que ser tudo só arte clássica, a gente não aceita essa arte copiada e, enfim, descarrilhado. Tanto que ficaram brigados com Monteiro Lobato, muito tempo. Na semana, Monteiro Lobato não participou de nada, né? Porque eles ficaram se engalfinhando durante muito tempo por conta desse artigo. Depois, no livro de vocês tem um trecho, mas depois vocês procurem ele na integral para vocês verem. O Monteiro Lobato pegou pesado mesmo com a menina, né? A menina, coitada, acho que foi até traumatizada nessa época. E aí, 5 anos depois, em 1922,
ocorre a Semana de Arte Moderna. Nesse mesmo ano, publicaram Pauliceia Desvairada, um livro de poemas do Mário de Andrade, em homenagem à cidade de São Paulo, que já traz versos com contribuições da linguagem popular, os chamados erros. Né? Tem um movimento aqui, o movimento da poesia pau-brasil, que ela fala isso, que a poesia é a contribuição milionária de todos os erros. Então vocês veem que já tem aí, né, desde do Mário nesse livro, Pauliceia Desvairada, ele já mostra, né, bem isso. A semana foram 3 dias, 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, o Templo da Arte, até hoje. Como que esses caras conseguiram? Dinheiro. Tinham influência, conheciam famílias muito ricas, além deles mesmos, então conseguiram todo o patrocínio para organizar essa semana. Essa semana foram exposições de todos os tipos. Foi a primeira vez que todo artista de qualquer ordem teve espaço para se apresentar. Pintores, músicos, atores, escultores, fotógrafos. Vamos lembrar que nessa época, por exemplo, o cinema ainda era muito incipiente, né? Mas ali todo mundo teve seu espaço. Foram organizadas exposições. E teve algumas curiosidades. Vocês têm aí no livro de vocês, olha aqui, aqui são os dias. Depois vocês podem ler detalhadamente, mas algumas curiosidades aconteceram, né? Por exemplo, Vila Lobos, o nosso maestro, reconhecido hoje no mundo inteiro, entrou para fazer sua apresentação ao piano descalço de guarda-chuva, né? Entrou descalço. O povo achou aquilo, como assim? O cara músico vai se apresentar descalço e lá vai tomate, lá vai ovo, lá vai ovo em cima do Vila Lobos. Ele se apresentou, né? Depois foi explicado que ele tinha um joanete. Vocês sabem o que é joanete? Para quem não sabe, joanete é um osso que cresce do lado, na lateral, ou do dedinho do pé, ou do dedão do pé, ou então no chamado ossinho da miséria, e não deixa você calçar determinados tipos de sapatos, a não ser que ele seja elástico. Mas ninguém sabia, né? Ele foi muito criticado. Enfim, e outras. O último dia 17 foi um fracasso, né? O povo já foi lá para zombar mesmo, mas eles fizeram. Esses artistas, o que eles fizeram nesta semana? O que eles mostraram? Principalmente isso aqui, a liberdade de expressão maior. Talvez se não fossem eles, hoje a nossa arte não teria essa liberdade que tem. E a Semana de Arte Moderna em 22 é considerada a primeira Bienal, essa que tem em São Paulo até hoje. A Bienal de São Paulo, foi isso que eles fizeram lá em 22, com influências futuristas, expressionistas, com influências pré-modernistas. Eles tiveram essa coragem, né? Esse ímpeto de fazer isso para mudar a arte brasileira, que estava muito estática, muito cópia do que era, né, feito ainda na Europa. De 1922 a 1930, que foi o período que durou essa chamada fase pré-modernista, nós tivemos aqui algumas coisas feitas bem interessantes. Klaxon significa buzina, é uma palavra alemã para buzina. É uma revista que seu primeiro número, a sua primeira tiragem, se deu em 1922. Aí vai uma curiosidade para vocês sobre Mato Grosso. Mato Grosso também tinha uma produção literária já nessa época. Tem uma revista mato-grossense que se chama O Arquivo, ainda com CH. Essa revista ela foi publicada em 1904, olha, bem antes. E essa revista trazia, na medida do possível, né? Porque imagina Mato Grosso em 1904, até chegar a notícia aqui, né? Que vinha por lombo de cavalo. Mas ela fazia, na medida do possível, trazer essas novidades literárias, artísticas, notícias das metrópoles, né? Então, o Mato Grosso tinha essa criação, a gente pensa que é só lá, mas aqui também. E essa revista, ela trazia esses novos ideais, né? Principalmente isso aqui, a rejeição à artificialidade, a arte pela arte, parnasiana mesmo, que é uma crítica parnasiana.
as regras que limitavam a composição. A palavra de ordem deles era exatamente rejeição ao passado, rejeição ao que prendia, rejeição à regra. Eles queriam liberdade de expressão. O Manifesto da Poesia Pau-Brasil é de 1924. Pau-Brasil, eles escolhem um elemento que é brasileiro, né? Que praticamente extinto hoje, devido à época da colonização, né? Vocês já sabem, né? A madeira valia muito, que era usada para fazer tinta, para tecido, tinta vermelha, muito cara na época, né? Foi um dos primeiros elementos preciosos que Portugal levou tudo embora, né? Daqui. Hoje só tem para gente, né? Em parques e tudo mais. Então eles escolhem esse elemento. O que é a poesia pau-brasil? Era a poesia de exportação. Eles acreditavam que a poesia brasileira tem que ser feita para ser exportada. Tem o Manifesto da Poesia Pau-Brasil que eles falam como falamos, como somos. Aí, o que eles queriam, que foi um dos grandes ideais modernistas, elevar a linguagem coloquial, a linguagem do povo brasileiro ao status de linguagem literária. E a poesia pau-brasil queria fazer isso com elementos que fossem eminentemente nossos, brasileiros, nossa linguagem, nossos temas, nosso dia a dia. Em contrapartida a isso, veio o verde amarelismo, ou a chamada escola da anta. Aí vocês falam assim, por que anta? Né? Todo mundo associa a anta com burrice, né? O que é uma maldade com a anta. Sabe que quando você xinga alguém de anta, você está ofendendo a anta e não a pessoa. Porque a anta é um animal extremamente inteligente, forte e determinado. Essa fala de boa, por quê? O povo fala, que anta boa. Porque a anta, quando ela estabelece um objetivo, ela é rapaz, pra você segurar ela só no tiro, viu? Você não para ela, não. Não adianta você subir em árvore que ela derruba, né? E ela é muito forte, tem um couro muito grosso, então não tem nada segura. Ou você tem muita perna, ou você sobe numa árvore muito alta, muito grande para ela não te pegar, ou é só na base da bala, que você não derruba ela não. Bicha, e aí eles escolheram esse bicho, tinha o pau-brasil, eles escolheram esse bicho como símbolo de um Brasil forte, determinado, aguerrido. Só que o verde amarelismo, como o nome diz, o movimento verde amarelo, ele era amarelo, né? O cebolinha. Ele era ufanista. Diferente do pau-brasil, que colocava o dia a dia real, aquele era ufanista. O Brasil era o melhor lugar do mundo. Existe um livro de um poeta chamado Cassiano Ricardo, que é dessa época. Ele se chama Martim Sererê. Martim de Iracema, Sererê do Saci Pererê. Martim Sererê é a história da formação do povo brasileiro a partir das nossas três raças principais, o branco, o negro e o índio. Só que nesse livro é tudo um céu de brigadeiro. Não teve escravo, os índios não foram praticamente extintos, não tem sangue, entendeu? É assim, o branco, o negro e o índio se encontraram, formaram um só povo, a grande nação brasileira. Todo mundo se amando, feliz e contente. Um livro escrito em poesia, né? Aí para vocês verem como era fora da realidade. Mas era uma perspectiva poética que eles viam. Esse livro, ele era tão ufanista, para vocês terem ideia. Eu, quando estudei, o professor de vocês, quando estudou, ainda pegou o regime militar. A gente tinha uma disciplina que se chamava Educação Moral e Cívica. E nessa disciplina você era obrigado a ler este livro, para você ficar com a ideia que o Brasil se formou tudo, né? Só flores. Todo mundo imagina, né? O branco encontrava com a negra, ai meu amor, vamos casar e constituir uma família. Você sabe que não era assim, né? O negócio era bem mais embaixo. O índio, né, ia lá, ai que coisa linda. Não. Mas aí veio o quê? O povo era revoltado, vocês estão percebendo, né? Veio a antropofagia. Quando o movimento antropofágico veio aqui, né? Existe um livro que eu falo que ele é o contraponto do Martim Sererê, que é Macunaíma. Macunaíma veio e causou um escândalo na sociedade da época, né?
Macunaíma era o anti-herói, Macunaíma era o preguiçoso, só foi falar quando tinha 6 anos de idade. O que era essa antropofagia? Movimento antropofágico, canibalismo. Você, o canibal, aquele que alimenta-se de carne humana. Culturalmente, o que isso significava? Quando Mário de Andrade escreve Macunaíma, o Brasil deveria devorar, deglutir a cultura estrangeira, comer, né? Não que a gente não ficasse, não, porque o verde amarelismo não aceitava isso. A cultura estrangeira deveria ficar fora. E nem o pau-brasil. A antropofagia não. A gente aceitava, mas devorava, comia. E quando devolvia essa cultura com a nossa cara. Como a gente fazia na nossa cultura, principalmente na culinária, né? Olha a feijoada. A feijoada foi transformada. Vocês sabem que a feijoada é o cassoulet francês, feito com feijão branco com carnes nobres. O que davam para os escravos comer? Os restos, né? Matava lá o porco, tirava a carne boa, e para os escravos ficavam o quê? A orelha, o pé, o rabinho, né? O bucho, as tripas. O que os escravos fizeram? Pegaram o feijão, não tinha outra coisa para comer, né? Pegaram o feijão preto e criaram a feijoada para eles. Enquanto os brancos da Casa Grande comiam cassoulet. Mas aí os brancos da Casa Grande descobriram o sabor da senzala. A feijoada saiu da senzala e foi para a Casa Grande. Isso é antropofagia, né? Quando vocês ouvem por aí assim falar caipirinha de saquê, pizza aqui em Cuiabá tem lugares que fazem pizza de pacu. Brasileiro é craque nisso, né? Em fazer isso principalmente com a culinária. E culturalmente o Mário de Andrade dizia isso. Tanto em Macunaíma tem a figura do gigante Venceslau. Venceslau Pietro Pietra. Venceslau Pietro Pietra representava a cultura estrangeira, né? Um gigante que no livro ele dominava tudo. E Macunaíma, em dado momento, ele mata o gigante, cozinha o gigante e come o gigante. Quer dizer, o Brasil, que é Macunaíma, devora o gigante Venceslau, que é a cultura estrangeira, para a formação de uma nova cultura. E Macunaíma era um anti-herói, né? O livro é cheio de lendas, de folclore. Vamos lembrar que Macunaíma nasce negro, filho de índio, e depois se torna branco, quando toma banho numa fonte. O que Mário de Andrade mostrou com isso? Que as raças do Brasil eram todas uma só. O branco, o negro e o índio, na verdade, é a grande mestiçagem, do qual nós somos produto, porém, com todos os vícios, problemas, que Macunaíma não se dá bem. Ele não é um herói que se dá bem, não. Ele é preguiçoso, ele é malandro, ele vem para a cidade, ele se deslumbra, ele sai de lá da mata onde ele vivia e vem para a cidade urbana e fica deslumbrado, entendeu? Aquele povo que deslumbra com coisa que não vai levar nada, e aí ele só se dá mal, até que ele volta para as origens dele e lá, como ele esqueceu quem ele era, as suas raízes, ele é enganado pela Iara, ou Iara, a mãe d'água, né? Quando aparece a sereia, ele pula no lago e é devorado pela sereia, né? Pela mãe d'água, que é isso que acontece com quem se deixa levar pelo canto dela e se transforma em estrela. Então, Macunaíma é uma junção que o Mário de Andrade faz desse movimento antropofágico, que dizia que sim, nós temos que agregar a cultura estrangeira, mas dar uma cara brasileira para ela, a nossa cara, né? E não ficar só copiando e fazer tudo igual, sem a noção da nossa realidade. Isso tudo advém daqui, ó. Olha as características. Você tem uma linguagem popular mesmo, do povo. Poemas como Quer Apanhar Soldado, olha o soldado. Está lá, né? Presente. O si, ao invés do se, escrito. Tudo isso presente na poesia. Despreocupação com as regras. Não é que escrevia de qualquer jeito, não. Mas tem que se ter liberdade de criação. E essa liberdade também ia nas normas. Você podia burlar algumas normas, algumas regras, para fazer uma boa poesia. Para fazer uma poesia, né, com qualidade. É a rejeição do passado. E tinha lugar para todo mundo. Aqui são os principais escritores, mas a gente teve Tarsila do Amaral na pintura, Anita Malfatti, Di Cavalcante, Cândido Portinari, o próprio Lázaro Sigel, são nomes que até hoje fazem sucesso no mundo inteiro, como pintores, né? Grandes pintores, grandes
artistas brasileiros. E esses nomes são Paulo César de Zoiada, Macunaíma do Mário de Andrade, Amar, verbo intransitivo, né? Uma história muito bonita, escrita lá no início do século sobre uma família paulistana. Manuel Bandeira, que era clássico e moderno ao mesmo tempo. Manuel Bandeira era clássico na forma, escrevia sonetos, rimas, usava uma linguagem coloquial, mas falava de temas cotidianos, como a mijadinha do gato no quintal. Então, a primeira fase modernista foi essa fase que agregou elementos que tornaram a arte brasileira aquilo que ela é hoje. Se não fossem esses caras, hoje nós não teríamos a liberdade de ter tantos tipos de música diferentes, tantos tipos de obras, de romances, de pintores, de escultores, como nós temos, e admirados no mundo inteiro. A arte brasileira no mundo, ela tem muito valor, às vezes até mais do que aqui dentro da nossa própria comunidade. É só lembrar de Flor Ribeirinha, né, que ganhou um campeonato mundial na Turquia de dança, e aqui a gente às vezes, né, deixa passar batido. Então, o modernismo, ele tinha essa visão, o olhar para dentro, a formação de uma identidade cultural de um povo através da arte. Bom, criancinhas, é isso aí. Qualquer dúvida, falem com Silvia, tá? Nos grupos, ela está aí nos grupos de vocês, a respeito das tarefas que ela está pedindo, além das atividades de sala e proposta, que vocês sabem que essa, né, tem que ser feita, mas qualquer dúvida a gente está lá no grupo de WhatsApp, lá no Google Classroom, né, só deixa lá que nós estamos juntos, tá bom? Então nós vamos terminando nossa aula por aqui e até a próxima, né? Com certeza até a próxima na sala de aula. Tchau, tchau.